Bem-vindos ao clube. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre uma série, cara, que é muito boa, que se chama How to Get Away with Murder. Para você que não conhece muito de inglês, a tradução é Como Sair Impune de um Assassinato. Que foi traduzido maravilhosamente bem pela Rede Globo como Lições de um Crime! Olha só! Então, Que quer ver mais um merda. pouco sobre a série? Venham conosco. Então, pra quem não conhece um pouco sobre a série How to Get Away with Murder, é uma série criminal, entre aspas, mas que mostra mais o lado do advogado. Um advogado meio que faz tudo pra poder afastar seus clientes, mesmo que eles estejam errados e sejam quem cometeram os crimes, que é normalmente o que advogados fazem. Ela também é uma professora que, detalhe, ela tem uma lei que ela conseguiu, não lembro o motivo, mas explicou acho que no terceiro episódio, que ela pode dar aula do jeito que ela quiser, sem ninguém interferir. É muito interessante porque, assim, a gente tem várias séries criminais, policiais, tipo, mas estourou com a época do CSI. Não adianta falar, todo mundo assistiu aquela porra lá. Eu não CSI? assisti CSI, cara. Não, você assistiu o CSI. Eu não assisti Você CSI. assistiu, pelo menos um episódio você assistiu. Meio episódio. Então você assistiu o CSI. É isso, todo mundo assistiu o CSI na vida. É tipo Chaves, todo mundo assistiu. E aí você, conforme o passar do tempo, existiram várias outras séries, como NCIS, Lei e Ordem, White Collar, Crimes do Colarinho Branco, traduzido aqui no Brasil. Stalker, todo mundo sabe o que é Stalker, Stalker. Stalker também. Tem, acho que Agora, Person of Interest, eu não sei falar essa porra. Pessoa em interesse traduzido, alguma coisa assim. enfim, tem muitas, Tem milhares de muita. séries. Mas é difícil você conseguir achar alguma série boa, que fale, que tenha um conteúdo diferente, que não seja aquilo assim, que nem é, tipo, CSI, Stalker é a mesma coisa, só estar investigando as pessoas que estão stalkeando, chegando a cometer crimes de tanto que elas stalkeiam, ficam loucas, fissuradas pelas pessoas. E outra coisa também que acontece é o chamado caso da semana. Quem assiste essas séries e séries como Arrow, Flash e afins, sabe que toda semana vai ter um criminoso, um vilão, eles vão prender o vilão e pronto. Tudo resolvido em Exato. um episódio. Nós temos uma criação, como, por exemplo, que não sei se vocês já assistiram Secrets and Lies, a gente vai falar ainda sobre, mas é uma série muito boa. É diferente dessas séries assim. Ela tem uma história diferente, mas isso a gente vai explicar mais em outro vídeo. Então, você começa com essas séries que seguem a mesma receita de bolo, e aí de repente você se depara com How to Get Away with Murder, que é totalmente diferente. Até uma série que me surpreendeu porque é da mesma produtora de Grey's Anatomy, a Shonda Rhimes. E quem conhece ela sabe que ela gosta de matar gente pra caralho. Quem tá assistindo aí, acho que 13 temporadas de Grey's Anatomy, sabe que já morreu metade do elenco. Tá pior que Game of Thrones Isso é aquela verdade. porra. E querendo ou não, Grey's Anatomy é um negócio mais emocional, mais romântico. Então, quando eu descobri isso, pensei, caramba, tô até vendo onde isso vai parar. Mas vamos continuar assistindo. E How to Get Away with Murder não tem isso. Você tem as suas questões, vamos dizer assim, emocionais, mas não é o foco. O foco não é isso. Exatamente, nós ainda no How to Get Away with... Ninguém sabe falar essa porra desse nome. Ela é dividida por duas linhas do tempo, que elas se encontram no meio da série. Que é muito bem elaborada, que daí você fica preso na série. Tem uma coisinha que é chata, porque até tipo o momento que as linhas do tempo se encontram, fica naquela, tipo, cada episódio repete várias cenas. Então, exemplo, você tem o cara fazendo uma coisa, vai aparecer essa mesma cena umas 5, 6 vezes. E não tô E às exagerando. vezes você pode se perder, porque tem hora no meio da série, tá no passado, volta pro presente. Vai pro passado, volta pro presente. Tipo, você meio que fica tentando entender se tá lá no passado, se tá no presente. Só que isso até tipo, é meio complicado, porque você tem que ter um ritmo de direção muito bom, você tem que ter um roteiro melhor ainda. E não é qualquer um que consegue fazer isso. Praticamente eles conseguiram fazer isso em todos os episódios. Vez ou outra que dá um deslize que você não sabe o que está acontecendo. Mas no mais é bem fluido, dá pra você entender às vezes o tempo corretamente. Enfim, agora acho que a gente vai falar um pouquinho dos personagens. Personagens do caramba, a gente vai falar da Annalise Keating, que ela é foda. É uma atriz muito. Viola fucking Davis. Assim, vocês conhecem alguns trabalhos dela, vocês viram que ela recentemente participou do Esquadrão Suicida com Amanda Waller.
Eu não assisti o filme ainda, nem vou assistir, mas eu queria pegar pra ver só as cenas dela, só a cena que ela aparece. Porque ela é uma atriz. Ela, É verdade, a gente é beat dela mesmo, não tem problema. virei beat daquela. É muito interessante de ver como ela tem todo o cuidado com os seus clientes, como ela não tem escrúpulos. Se ela precisar fazer alguma coisa, ela vai fazer. Não, e o interessante mais que eu achei na personagem dela na série é o seguinte: ela não é assim fissurada pelo dinheiro que ela vai ganhar do cliente. Adora um desafio. Ela quer saber de um desafio, ela não pensa em outra coisa. Quanto o desafio for maior, melhor pra ela. Tanto que alguns clientes vai lá e mentem pra ela vai lá e fala pra ele: "Não, porque você mentiu? Por que você falou isso? Porque se eu Melhores contasse você não." cenas. Muito boa, ela arrasa, Eu acho ela que- destrói. Porque ela chega. Nossa, acho que é no terceiro episódio, é no quarto episódio, que o Wes, ele chega e vai falar com a Rebecca, que ele finge ser advogado, e aí prendem ele por ele estar fingindo ser advogado, e ela vai lá buscar ele. Aí ele chega e fala pra ela assim: "Mas ela não tem dinheiro, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu duvido que você ia defender o caso dela, porque ela é pobre, ela vai ser incriminada, ela vai dar tudo errado." Aí o que acontece? Quem que ela vai defender? A Rebeca. A Rebeca. Pra provar pra ele, não só pra ele, mas pra mostrar que ela aceita um desafio. Seria muito mais fácil ela pegar o caso do Rico, que já tava absolvido, entre aspas, e deixar a outra apodrecer na cadeia. Mas ela adora um desafio. Fora que ainda na hora que acaba o episódio, ela tem mais um desafio gigantesco pela frente, além de tudo isso que foi falado. Sim, então, a questão é que a Annalise, ela quer justiça, ela quer ver a justiça. E realmente, essas cenas que ela começa a dar esporro nos clientes porque eles mentiram, puta, é genial. Porque, Muito boa. assim, o cara chega e fala, preciso que você me defenda. Ela fala, beleza, então, fala tudo que você sabe, fala tudo que aconteceu pra mim. Não mente. Aí Só o que que o cara vai lá? mente, Vai esconde e as coisas. mente. Filha da... Mas você não me defenderia. Você não sabe o tanto que eu. Você não sabe o quanto eu gosto de um desafio. Sim, tipo, isso vai se intensificando muito ao decorrer dos episódios. Com todos os casos que aparece. Porque assim, eu falei até que não tinha o vilão da semana, mas tem os casos, só que nesse caso até que faz sentido, porque querendo ou não, eles estão numa escola. Você Eles tem a estão Annalise, aprendendo. que ela é uma advogada e uma professora, e você tem os alunos, os 5 alunos que ela escolhe pra trabalhar com ela. Tipo, porra, que professora que dá um estágio pra alunos no primeiro dia de aula? Isso é interessante. Passando um pouco para os alunos, como eles chamam num determinado momento da série, os Kitten Five. Eu assisti de legendado, então. Ai, né. Enfim, os Kitten Five, eles têm lá suas diferenças, o comportamento deles é muito diferente um do outro, mas eles estão juntos por um mesmo propósito, que é esconder o corpo. Isso não é spoiler, tá? É tipo a Desde o primeira primeiro. cena. A primeira cena que acontece já é sobre É a isso. primeira cena, o Wes correndo com a porra do troféu ensanguentado na mão. Beleza. Então, assim, cada personagem, ele é de um jeito, trabalha de um jeito, os seus métodos para conseguir o que eles São querem são bem diferentes. Não é, Connor? Você, É, ó, Connor. você gosta, né? Você gosta. Não tô falando mal. Mas, né, pô, o cara às vezes dá uma exagerada, né? Esse realmente não tá nem aí pros meios, né? Ele só quer o Exatamente. E nós temos também, né, o Wes, que ele é cabaço. surpreendido por ser escolhido. Sim, porque, tipo... Porque ele é o maior cabaço da sala. Tipo, entre todos os que não seria escolhido era ele. Mas eu entendo, cara, depois que ele perdeu a garota por Harry Potter, ficou muito foda. É. Quem entender essa referência, dá um like aí. O Wes realmente, ele é uma surpresa, porque ele não sabia o que tava fazendo lá. Tanto até que... Até agora, eu só assisti a primeira temporada, mas eu tomei um spoilerzinho acho que da segunda ou da terceira temporada, que eu não vou falar pra não prejudicar o Wesley. Tipo, o Wesley realmente, ele tem um tchan a mais do que os outros personagens. Os outros personagens também não ficam atrás em nenhum momento, principalmente o Connor, ele não São fica atrás muito mesmo. bem trabalhados. Eu acho que ele é um pouquinho o Asher, o que não tá na patotinha lá do crime. Ele é meio subestimado porque ele realmente, ele tem o seu, como é que eu posso falar assim, por falta de palavra melhor, ele tem o seu charme e ele é um pouco deixado de lado. A gente queria poder falar um pouco mais sobre tudo, mas a gente
Não infelizmente não pode a gente ficar socando não vocês quer de spoiler. socar spoiler. Esse é o primeiro episódio que vocês vão assistir a série inteira. Sim. Pra vocês terem uma ideia, assistir a primeira temporada em um feriado. Isso aí. Basicamente um dia, eu não tinha vida social, tava tipo, babando, cara, precisa assistir. Então, Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, apoiem o nosso canal. Se Apoiem. inscrevam, dê um like e comentem nosso vídeo, compartilhem pros amigos e limpem seus troféus, escondam bem os corpos queime de preferência, porque não sobra DNA. e até a próxima.